Olá, você que acompanha aqui o programa Atualidades na TVI, lembrando que você assiste a nossa programação no canal 3 da sua TV a cabo, nas nossas redes sociais, no nosso site oficial e também o aplicativo. Você pode baixar o TVI Play e acompanhar aqui ao vivo, no horário que você quiser. Recebendo aqui hoje no programa, temos a participação de João Abílio, ele que é empreendedor, também a conhecida Vitória Santana, ela que é jornalista, também empreendedora, e a pastora Monique Souza, para a gente falar um pouquinho aqui sobre empreendedorismo e também sobre fé. Eu quero começar falando com você, pastora. Queria que você, primeiramente, pontuasse um pouco sobre a sua história, como é que você começou, quando foi que você ouviu esse chamado tão importante, que é de ser uma condutora da fé das pessoas. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Tudo começou desde o meu nascimento, eu creio, porque desde pequeno eu sempre tive o maior desejo de ajudar e contribuir na vida das pessoas de alguma forma. E quando a gente olha para a fé, quando a gente olha para aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus ele veio para fazer mesmo no mundo, a gente vê que a ação social no mundo, a ação social na cidade, onde a gente tem estado, isso influencia demais. Então, há mais ou menos há uns 3 anos atrás, falando mais certo, 4 anos atrás, eu fui chamada mesmo para começar um seminário e disso abriu portas para que a gente hoje estivesse exercendo, ali pastoreando a cidade de Ilhéus, pastoreando outras cidades que estão perto. Então, assim, eu creio que há uns 4 anos atrás, Deus ele despertou algo maior em nós e a gente tem exercido aí, tem trabalhado junto aí. Foi algum fato específico que aconteceu ou foi, na verdade, uma situação natural mesmo, das suas observações? Porque às vezes as pessoas têm essa questão de ter esse chamado mediante alguma situação muito específica da própria vida. Sim. Foi algo que aconteceu com você ou foi apenas uma reflexão e uma sua percepção do seu lugar aqui nesse mundo? Olha, na realidade eu estava até fazendo outra faculdade, E despertou em mim o desejo, o sonho que eu sempre tive, como eu falei, de ajudar, de contribuir. Então isso foi ajudando no processo e nos levando a viver esse momento, Tá certo, meu bem. E você, Vitória, fala um pouquinho sobre como é que começou essa sua trajetória, Enfim, você é jornalista, é dona da revista Vitória, que é uma revista bastante conhecida aqui na cidade, bastante respeitada também, mas para as pessoas entenderem um pouco, antes de ser a revista Vitória, como é que você começou toda essa trajetória sua? Obrigada, Ellen, por essa oportunidade também. A Barbosinha, a TVI Itabuna, por estar aqui neste momento tão agradável, com vocês. Eu digo sempre que Deus tem propósito também. Claro, concordo. Eu sempre acredito, que Deus... Eu não escolhi o jornalismo. Foi o jornalismo que me escolheu. E Deus teve também esse propósito em eu estar... Sim, claro. Sendo jornalista. Eu tinha a vocação de ser enfermeira. Olha, bem diferente. Então eu já queria ajudar as pessoas. Quando eu ia no hospital, eu levava meu pai e eu via ali as pessoas e eu falava, um dia eu vou ser enfermeira para me ajudar as pessoas. E tentei fazer, Tentei estudar ainda a enfermagem, mas a revista Vitória, como eu disse, o jornalismo ele veio para mim. Eu não escolhi o jornalismo me escolheu. E Deus também teve esse propósito, porque tem hora que eu paro assim e digo, Deus, foi realmente Deus. Quando eu vejo a minha trajetória, as dificuldades que eu já enfrentei. Sim, imagino. Porque eu iniciei há 25 anos atrás, sem internet, viu, João? Essa era moderna. Essa era moderna, hoje todo mundo tem internet, Os meninos aí na faculdade, não tinha faculdade de jornalismo. E eu cheguei no mercado que existia só aqueles colunistas, só o colunismo. Sim. E vim, quando eu iniciei, tenho certeza que foi um propósito do Senhor, mesmo de Deus. Eu fui ajudar uma moça que ela tinha muita dificuldade com a revista Ilhéus. E ela vinha para Itabuna, ela vinha fazer uma matéria com uma pessoa que eu trabalhava na época, que era um político de Nailton, eu trabalhava com o Nailton, Eu assessorava ele, era secretária dele. E hoje assim, é meu grande amigo, ele é meu amigo e irmão. E ela veio para fazer essa matéria, ele era candidato a deputado estadual. E ele demorava, às vezes, Estava viajando, fazendo campanha, ela ficava ali esperando. E eu comecei a conhecer a história daquela moça e ver as dificuldades que ela tinha de ter aquela revista. E eu ficava, não é possível, eu tenho uma filha, mora em Ilhéus,
E ela tinha aquela dificuldade toda. Eu achava aquilo encantador. Como é que ela consegue isso? E eu convidava ela para almoçar comigo, dava atenção para ela. E às vezes ele não vinha naquele dia, eu dava aquela. A gente tá começando a ter amizade. E eu comecei a ajudar ela. Eu falei, eu vou conseguir uma moça para você. Eu vou conseguir uma pessoa para você fazer uma matéria. E naquilo ali ela falou, Vitória, por que você não coloca uma revista em Itabuna para você? Aí me deu um susto. Eu falei, eu ter revista? Mas nem pensar em revista. Por que te assustava? Porque eu jamais imaginaria que eu não tinha jeito. Eu falei, não tenho jeito para isso não. Ela, você tem sim. Então assim, aquela moça foi um anjo, ela foi uma luz na minha vida. Uma pessoa enviada mesmo. Ela poderia falar, Vitória, trabalhe para mim em Itabuna. Mas ela disse, bota a tua revista em Itabuna. E assim, eu vi que foi um propósito do Senhor, né? Ajudei aquela moça e ela dizia, vai Vitória, bota a sua revista. Pode continuar? Sim. Aí foi o seguinte, é uma história muito interessante, né? E Deus, assim, esse propósito do Senhor foi quando eu cheguei para um amigo meu, que é publicitário, Silvio Roberto, e falei, Silvio, eu tô pensando em botar uma revista. Aí ele falou assim, coloca Vitória, o nome. Eu falei, mas é meu nome. Aí ele falou, não tem problema, Vitória, Vitória da Bahia, porque era na época da Copa. Sim. A Vitória de Paulo Souto, porque Paulo Souto era candidato a governador. Eu falei, gente, uma revista, aí vai. O que aconteceu? Aconteceu, aí fui para outro amigo meu que tinha uma gráfica, eu quero botar uma revista. Aí ele falou assim, você tem um crédito aqui, agora você é doida. Falou pra mim, primeiro você falar que você é doida. Mas vou fazer o quê? Você é minha amiga, você me dá o crédito? Eu dou. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, gente. Aí eu cheguei para outro amigo e falei, você botou um anúncio, vou botar uma revista. Aí cheguei para outra pessoa, né, jornalista, vamos botar uma revista comigo? Aí ele também, mais maluco ainda, falou, vamos. Aí iniciei a revista Vitória, foi um sucesso a revista Vitória. Vim para o mercado, houve as dificuldades, mas eu fui muito assim, quando Deus tem um propósito. Quando Deus tem um propósito, dificuldades. As dificuldades foi essa. A gente não tínhamos muitos profissionais na época, só tinha um diagramador na cidade, só um designer gráfico, que era Paulo Fumaça. E ele sobrecarregado de trabalho, a gente durava acho que uns 2 meses para tirar uma edição. E minha mãe disse, menina, o que é isso? Vai estudar, que doideira, sai desse negócio. Mãe sempre preocupada. Minhas irmãs diziam assim, por que você não faz um concurso? Você entra na prefeitura, você tem tanta amizade, que não vai para a prefeitura trabalhar na prefeitura, né? Tanta amizade, nada. E eu fui com essa revista. E aí Deus foi abrindo os caminhos, abrindo as portas. As dificuldades foi a cultura da cidade. Sim, para estar absorvendo isso. A cultura da cidade. Por quê? Aqui só existia colunil social. Uhum. E eu queria uma revista de entrevistas, eu queria uma coisa mais diferenciada. Mais abrangente mesmo. Mais abrangente, com atualidade, mas era difícil. Você chegava para uma pessoa, o povo só gostava das fotos. Uhum. Daquela coisinha ali, a foto na coluna social e pronto. Falei, Deus, vou aí, né? Vamos aí até a hora que Deus vai me levando. E Deus foi me trazendo até aqui, 25 anos de revista. Continuo com as dificuldades, mas Claro. sempre sonhando que Deus, ele sempre está abrindo portas. Tá certo. Você, Gilão, essa ideia de cookies, né, que é uma novidade, nunca tinha visto falar, claro, pelo menos a nível de região, sul da Bahia, é uma novidade, que na verdade vem de fora. Então explica aí um pouquinho para as pessoas como é que surgiu isso. Agradecer primeiro a presença, né? Poder, o convite aqui de vocês, Tá certo. poder estar divulgando o nosso trabalho. O cookie normalmente ele vem dos Estados Unidos, Sim. da cultura de lá, que foi espalhando para o Canadá, Europa. E aí acho que seria algo bacana trazer para Itabuna, um pouco mais de cultura. Sim, claro. Tipo, tirar aquilo do brigadeiro, tirar aquilo do cajuzinho, trazer uma modalidade nova, Uhum. poder agregar aqui no mercado. E é algo que realmente, já experimentei lá nos bastidores, gente, é realmente muito bom. Mas como é feita a produção? Você produz aqui mesmo? Como é esse processo Sim. produtivo? A produção é nossa mesmo, caseira. Uhum. Na verdade tem uma parceria e uma sócia que é minha namorada. Sim. Então ela realiza os cookies em casa, tem todo um preparo lá que a gente tem, tipo o nosso centrozinho de cozinhar. Uhum. E eu fico na parte dos negócios, divulgação, no corre-corre, botei como a nossa amiga falou, dos amigos próximos, poder botar tipo aqui na Bárbara, e vários amigos próximos para poder divulgar nosso trabalho. E como é, na verdade, que surgiu essa ideia? Assim, você teve esse start com relação a esse produto específico? Como é que foi esse processo de
não de criação, mas de você compreender, avaliar o cenário e compreender que esse é o produto que tem esse diferencial. Como é que foi esse start, esse momento? Então, foi até uma surpresa, porque eu ia começar com os donuts. Ah, certo. Só que eu vi outras pessoas fazendo já e não queria entrar no mercado já com conflito. Então, primeiramente, eu gosto muito de planejar muito o que eu faço. Sim. Então, eu observei muito o mercado de Itabuna, Ilhéus, região, não tinha nada parecido. Eu comecei a entender um pouco mais como é que funciona, os custos de fabricação, e vi que era viável. Até que a gente conseguiu, tipo, em questão de um mês, a gente conseguiu fazer toda a logística, os gastos, propaganda e etc. E a gente começou a colocar isso em ação mesmo. Então, há quanto tempo mais ou menos já está no mercado? Como é que você começou? Um mês. Bem recente, né? Ah, um mês, então mês. tá novinho ainda, novinho. então, mas é um produto realmente de qualidade. E como é que você pensa, aqui, assim, a médio prazo? Você pensa em ter uma loja específica, até para as pessoas saberem como é que elas vão poder ter acesso a esse produto? Então, a gente tem o Instagram, que é o Certo. iCooks, quem quiser seguir, ficar por dentro. Certo. iCooks, como Isso. é? ICOOKIES. iCooks, então no Instagram, aí tem todas as informações. Tudo lá. Mas futuramente a gente está pensando em mesmo focar nos cenários de eventos, aniversários, casamentos. Começamos com delivery. Sim. Só que delivery tem os custos do mototáxi, tem Eu custo sei. de carro, de gasolina, então não ficou muito viável. E a gente parou para fazer isso melhor, esse planejamento, e a gente viu que fazendo um stand de MDF, colocando uma ornamentação bonita, Sim. organizando os cookies, e isso agrega no aniversário de uma pessoa, no casamento. Não, com certeza. E até agrega também uma identidade da certeza. marca, que isso é importante. Eu acho que quando você tem um local físico também, claro que essa plataforma digital hoje em dia, essa questão do delivery é importante, mas ainda que você tenha essa estrutura, você tem um cantinho, que nem precisa ser grande, mas um cantinho específico ali, que você coloque a cara de vocês, a cara do que o produto representa, ali estampado, cria essa identidade visual que marca também, né? Eu acho que é uma referência diferente, as pessoas de qualquer forma gostam daquilo que elas estão vendo também. E tem aquele negócio da fotinha, de postar no Instagram, é uma coisa bonita e que atrai muito. Né? Que atrai muito também, agrega um valor diferente realmente ao produto. A gente vai estar daqui a pouco também, gente, mostrando pra vocês aí, que eu vou experimentar de novo, inclusive, o cookies. Mas voltando um pouquinho aqui para falar sobre vocês, eu vou querer também que, inclusive você, João, sobre essa questão da fé, que a gente fale um pouquinho sobre a importância da fé, principalmente nesses dias de hoje, que a gente está nesse mundo aí tão violento, com tantas coisas acontecendo, com relação, enfim, crianças, das famílias. Então acho importante estar abordando, né, um pouco sobre onde é que a fé entra dentro desse convívio, né, desses conflitos que a gente vive hoje, todo momento, enfim. Mas eu vou estar fazendo intervalo comercial, tá? Rapidinho, e a gente já volta aqui com atualidades. Voltamos aqui com atualidades, mostrando aqui pra vocês os cookies, né, que são feitos. Eles estão aqui, gente. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão da fé, que é tão importante, porém, faremos isso experimentando, degustando, é claro, porque somos filhos de Deus. Então, vocês fiquem à vontade. Irresistível, né? Não dá não, meu bem. É irresistível esse É um vício. É um vício. É o tal Esse é o segundo modelo, só te interrompendo. Ah, tem outros modelos? O primeiro que a gente fez foi o... Não? Foi o maiorzinho, que a gente vendia unidade separada. Esse como, tipo assim, um salão, algo assim mais... Eu sei. Mais refinado, a gente coloca uns menorzinhos com 5 unidades cada um. E eles servem muito bem com relação a, como você falou, eventos, casamentos também, até para lembrança de aniversário também, né? Eu acho que casa muito evento bem. de firma, você dá uma lembrança Maravilhoso firma. Isso, realmente vale muito a pena, eventos corporativos, enfim. Falando agora, gente, sobre a questão da fé, pastora. Queria então começar, né, falando sobre isso com você. Qual a importância da fé nesses dias que a gente vive hoje, que são tão conflituosos, enfim, as pessoas meio que perderam um pouco a questão da humanidade, assim, é uma percepção que eu tenho que é muito triste quando a gente vê pessoas que têm a capacidade até de fazer mal para uma criança. Então, é um mundo hoje que está muito difícil de se viver, não é, pastora? Olha, é algo muito difícil mesmo, né, que a gente vê que valores foram perdidos, né, no decorrer desse tempo. Hoje nós estamos tendo alguma dificuldade de educar um filho, né, de estar em família, de conviver mais perto, né, e colocar valor naquilo que realmente tem valor. Com certeza. A Bíblia ela nos relata que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Não tem a fé, ela é um combustível para a vida de qualquer ser humano, qualquer um que quer realizar um sonho, qualquer um que quer viver alguma coisa diferente, até mesmo para você pensar no dia de amanhã, você precisa praticar essa verdade.
Você precisa entender que há um Deus que tem cuidado de você até aqui e Ele vai te sustentar chegar o dia de amanhã. Né? Você acreditar que o futuro, lá no futuro, Deus ele já está presente, Ele está cuidando de você lá. Né? Então, assim, entender que hoje, se a gente não se ligar e não se entregar a Deus, fica difícil, né, para viver esses dias. Porque, na verdade, com Deus já é difícil, sem Ele é impossível. Sim, a gente tem os desafios, né? Todos enfrentam desafios. Cada um na sua área, cada um na sua situação, né? E a gente precisa entender que é Deus que vai nos levar a avançar. Essa fé em Deus é confiar em algo que você não vê, mas que você diz assim, nossa, é Ele que está fazendo por mim, é Ele que está provendo, é Ele que está guardando a minha vida. Todos os dias eu acordo, a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha vida. E isso é a chance de quê? De viver um dia diferente. Quantas das vezes a gente passa por problemas e situações difíceis que a gente para e fala assim, nossa, eu não vou conseguir vencer esse dia, tá sendo tão difícil, eu acho que vai acabar hoje mesmo. Né? Eu acho que muitas pessoas poderiam falar sobre isso, mas a gente entende que Deus ele nos dá a capacidade de vencer, e isso é a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você confia, se você acredita, eu acho que o nosso passo é esse. É dar o passo para falar assim, Senhor, eu tô aqui, eu acredito, eu confio em você, né? E eu creio que vão ser dias melhores. Vitória, você falou tanto sobre Deus, a importância. Qual é a relação que você tem com Ele? Qual a importância que a fé tem na sua vida? Deus, eu não sei nem respirar. Eu tenho uma relação com Deus assim, muito íntima, né? Digo assim, Deus para mim é tudo. É como eu disse, Ele já teve esse propósito na minha vida, até na minha vida profissional. Eu vi que foi Ele que me levou para chegar até aqui. Então assim, Deus é tudo, é o ar que eu respiro. Deus. Então, João, qual a importância da fé na sua vida? Lembrando, gente, quando eu falo sobre a questão da fé, eu sou muito clara com relação à importância que a gente tem de respeitar as outras crenças. Isso é importante. Eu acho que o Deus de cada um é algo muito particular, é algo muito seu, né? Então, é importante quando a gente fala de fé, a gente pontuar sempre essa questão do respeito, enfim. Então, a fé, como é que ela te move nesses dias de hoje, João? Eu tenho que agradecer muito a Deus pela criação que eu tive. Foi bastante, eu digo rígida, mas bem ampla de visão. Eu tive muitos ensinamentos em relação a isso com meus avós. Eu perdi minha mãe muito cedo, então eu acho que não é como se fosse um castigo. Acho que se você tem fé, você até estará em algum momento da sua vida. Então se você tropeça em algum obstáculo no seu caminho e você fica lá, é porque algo não te move. Sim. Então acho que essa fé que nos motiva, que cria a nossa índole. Independente do que seja essa fé de fato, acho importante a gente acreditar realmente em algo. Acreditar independente no que for e, acima de tudo, fazer o bem. Eu acho que isso é aquilo que a gente tem que estar carregando sempre com a gente. Sim. Pastora Monique, como foi a questão da igreja em Ilhéus? Como é que começou esse projeto da igreja? Você começou lá em Ilhéus, está trazendo agora para Itabuna? Como é? Hoje existe aqui? Hoje a igreja que a gente faz parte é a Igreja Batista da Lagoinha. É uma igreja que está há 70 anos lá em Belo Horizonte, né, a sede. E eu passei a viver o seminário lá. Então, quando eu saí de lá, eu vim em Ilhéus, porque minha família toda é de Ilhéus, e eu vim para poder ver a família, né, dar um abraço, ficar um tempinho. E nunca imaginei que a gente iria dar início a uma igreja aqui. Mas eu vi a necessidade de pessoas que eu conhecia lá em Ilhéus, que estavam precisando de um apoio, de um abraço, né, de um acompanhamento. E aí a gente começou com um trabalho de célula. É o trabalho da visão da Lagoinha, né? Em todas as cidades, hoje a gente tem outras cidades aí envolvidas. Então a gente começou com um trabalho de célula. Em 2 meses a gente deu início a uma igreja na cidade de Ilhéus. E isso veio se estendendo da mesma forma aqui para Itabuna, Vitória da Conquista, né, Porto Seguro e outras cidades que estão chegando aí. Tá certo. Vitória, você é muito conhecida também pela essa questão de incentivar o empreendedorismo feminino. Você conta um pouco sobre a sua história, a gente percebe talvez um pouco como é que isso surgiu. Você teve essa ajuda de uma outra mulher que, como você falou, ao invés de te propor você trabalhar para ela, te incentivou você ter a sua própria revista. Como é essa relação entre você ser mulher, entre você ser uma mulher que incentiva outras mulheres a serem empreendedoras, que isso é importante, né? Quando a gente fala de mulheres, a gente está realmente levando essa bandeira de estar trazendo as outras junto com a gente, de abrir caminho para outras.
E aí você tem o Prêmio Vitória também, que é um prêmio voltado para as mulheres. Como que é isso? Interessante é que a gente, é como eu falei, Deus ele iniciou a história pra gente lá no passado, Aham. e a gente vai caminhando para na frente a gente lembrar que a gente teve aquele passado, que alguém deu a mão pra gente e foi vendo isso aí, esse prêmio Mulher Empreendedora, foi vendo as minhas clientes, mulheres que eu chegava assim nas empresas, elas estavam ali naquela luta, naquela correria, e eu chegava ali para vender o anúncio, mas eu ficava querendo ajudar elas. Eu não quero o dinheiro dela. Eu ficava assim, mas eu vou querer o dinheiro dessa mulher, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. E eu começava, aí foi quando eu também já tinha, né, aquela sentada mais na fé. Sério? Eu dizia que eu tenho que passar fé para ela aqui agora. Eu dizer para ela que ela vai conseguir e orar por ela, fazer alguma coisa por ela aqui. Eu me sentia assim, eu vim aqui, vou levar o dinheiro dela, vou vender uma página para ela, mas eu preciso dar algo mais para ela. Entendeu? E começou aquela coisa de eu ser amiga delas. Começaram assim, elas abafavam comigo. E eu abri os olhos assim e dizia, como é que elas conseguem todos os dias? E eu ficava ali, e elas foram me dando aquela força. Quando eu estava desanimada, elas passavam para mim aquilo ali, porque elas tinham mais dificuldade do que eu. Eu sei. E elas conseguiam. Muito mais, porque elas tinham filhos pequenos. Eu via filhos na empresa, as crianças pequenas. Eu era um salão de beleza, estavam ali as crianças ali, elas estavam ali no dia a dia. Elas mudavam, elas decoravam, elas estavam ali atendendo. E aí eu ficava impressionada. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu preciso fazer algo por essas mulheres. Dizer para elas Que elas são especiais. que elas são especiais e que elas são importantes. Aquelas mulheres também, Evelyn, e vocês que estão aqui, que não tinham visibilidade. Sim. Aquelas mulheres que estavam gerando emprego e renda na cidade, E não tinha. mas que elas não tinham visibilidade. Aí um dia um amigo meu falou assim pra mim, Vitória, você fica colocando mulheres na revista que não tem nada a ver. Às vezes tanta mulher que tem credibilidade aí na cidade, você não tá... Você precisa ver isso. Acho que mais um anjo que Deus mandava ali pra mim, dizer, ó, Vitória, tem um caminho aqui. E aí foi indo que eu fui pegando essas mulheres, né, já há mais ou menos 20 anos que eu faço esse evento da mulher. Só que não era voltada para mulher empreendedora, eu fazia no Dia da Mulher. Aham. E agora, né, já estava na terceira edição que eu voltei para a mulher. Eu vi o caminho da mulher empreendedora. Então, assim, são essas mulheres que elas não têm visibilidade, mas que elas geram emprego e renda na cidade e que elas precisam se sentirem honradas. E que são honradas de verdade, Que são honradas, que merecem. reconhecimento. Aí foi esse Certo. reconhecimento que eu me voltei para dar o prêmio Mulher Empreendedora. Aí foi um sucesso, você estava lá também, a pastora Monique estava. Foi assim um sucesso e eu creio assim que o próximo ano vai ser melhor ainda. E é o caminho. Eu sei que esse é o caminho da mulher. Então, assim, eu ainda quero trazer essa mulher que me deu a opinião sobre a revista. Eu quero trazer ela. Eu falei, por que eu não trouxe ela ainda? Mas ela vai vir. Vamos marcar. Porque ela está muito bem financeiramente com a revista dela. E assim, eu vou trazer ela no próximo evento da Mulher Empreendedora. Então, foi esse caminho. Foi ajudar. Eu fui ajudada por uma mulher. E hoje eu ajudo outras mulheres também. Tá certo. João, você é jovem, você é empreendedor, então até para as pessoas, né, que estão em casa acompanhando, como é você sendo tão jovem já com esse feeling comercial, de empreender mesmo, como é essa relação sua entre você ser jovem e ao mesmo tempo você já ter essa visão tão madura com relação a isso? Então, é até uma boa pergunta essa aí, pra gente poder expor um pouco de preconceitos que rolam com isso. Isso. Às vezes o profissional que já está no auge bem na vida dele, tem aquele preconceito tipo, não vai dar certo, ele é muito novo. Não tem aquele raciocínio que a gente tem, nova juventude, está com um raciocínio diferente do nosso que eu tenho passado. E não é assim. Pelo menos posso falar por mim, que me planejei bastante até eu colocar cada negócio que eu tenho. Não só esse, tem vários, tem outros também. Eu gosto de planejar, eu gosto de ver meus custos, eu gosto de ver meu mercado, eu gosto de ver onde eu vou estar colocando aquilo, como aquilo vai poder futuramente erguer novos caminhos. Sim, claro. E eu gosto de ter aquela base, gosto de ter aquela segurança de onde eu estou pisando tem futuro e pode dar nova produtividade. Até porque até essas próprias pessoas que
já estão há anos no mercado, eles começaram em algum momento da vida. Com certeza. Não é? E hoje, com esse mundo que a gente está hoje, com tecnologia, com tanto acesso à informação, eu acho que o caminho é a gente fortalecer essa juventude, estar incentivando realmente por esse caminho, até porque a gente vive numa situação de desemprego num país muito grande. Com certeza. Então, incentivando essa questão das pessoas terem o próprio negócio, eu creio que é um caminho para a gente até não só a gente impactar em relação à segurança, porque você vai ter jovens no mercado de trabalho, jovens que vão estar trabalhando, vão estar construindo de verdade o futuro, ao invés de estar, por exemplo, numa questão de criminalidade, e também impactar positivamente na economia do país. Eu acho que é um caminho interessante. Você que é jovem, tem parabéns mesmo de verdade por isso, e que você inspire outros também a fazerem o mesmo. Eu acho que é um caminho super interessante. E é isso, gente. Olha, eu quero mais uma vez, viu, aqui agradecer. Estou muito feliz pela presença de vocês. Realmente o programa hoje foi bem especial. Mas eu quero agora que a gente finalize mesmo, vocês dando uma opinião sobre esses cookies aí. O que vocês acharam? Olha, maravilhoso, viu? Porque hoje eu comi vários. Eu tô esperando aqui pra poder comer, mas... No intervalo aqui foi sensacional. Se eu tivesse vendido aquelas comidas aqui, meu amigo, tava milionário já. Gente, muito obrigada a vocês, viu? Por todos, por terem acompanhado aqui a nossa programação. E a gente encontra semana que vem aqui no Atualidades. Até lá!